Olá, pessoas! Meteu essa? Eu sou o Mário Souto e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Dev Soutinho. E no vídeo de hoje, eu vou contar, na verdade, a história de como que eu fiz um projeto que tem mais de 300 páginas, cair de um build de 7 minutos para 1 minuto ou 2 ali com Next.js. Bora ver? E se você gosta desse estilo de vídeo, não esquece de passar o pote de ração do seu cachorro em cima do botão de like e de se inscrever aqui no canal, que é pra ajudar a firma e fortalecer aqui o canal, enfim, vamos lá. Eu estou aberto aqui no site do Next e olha que bonito, tem um diamante prismático, prismoso aqui no site, muito bonitinho. Mas enfim, o ponto não é esse, o ponto é esse PR aqui, ó, que está aberto, open source, onde eu mexi em apenas 3 arquivos e fiz o build time desse projeto, que estava na casa dos 7 minutos e 7 segundos, cair para 1 minuto e 29, né? É importante ressaltar que esse projeto aqui é o tal lá do Tech Guide, o próprio, que eu trouxe pra vocês nos últimos vídeos aqui, e eu disse que ele ia render muito vídeo aqui pro canal, e a promessa é dívida, e tá acontecendo aqui agora. Então, o que rolou aqui? Rolou que você não deu star ainda, então ó, queremos bater 1000 stars, se bater 1000 stars vai rolar surpresa, mas o ponto é, cada guia aqui, então por exemplo, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 guias. Como a gente tem 9 guias, qual que é a ideia? Pra cada guia, a gente tem vários itens lá dentro, né? Então se eu tenho 9 aqui dentro a gente tem todas essas outras estruturas aqui, então UX Design, aí quando você clica aqui tem Design Systems, e qual que é o ponto? Toda vez que a gente clica em alguma coisa, produção, dá um zoom mágico aqui, ó. Toda vez que a gente clica em alguma coisa, eu mudo a URL, então dentro de React, que é um dos 9 que a gente tem, né? Eu tenho / Design Systems. E eu tenho também o JavaScript Fundamentos. E alguns desses cards se repetem em outros guias. Então, pensando nesse lance dos cards poderem se repetir, o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que eu preciso gerar múltiplas URLs para cada subpath. Então, o React tem umas 30, e aí o outro vai ter mais 20, o outro mais 40. Eu sei que no total dá umas 300, quase 400 páginas no estado atual. E o ponto é, para conseguir buildar todas essas páginas, o código que eu tenho ele faz o seguinte, eu basicamente pego o repositório, venho nessa pasta data aqui, que eu vou até abrir e dar uma aprofundadinha aqui, ó. E dentro dessa parte de data, eu tenho cada um dos que eu chamo de cards, tem até uma task pra mudar isso, que são os bloquinhos aqui, né? E nos bloquinhos eu tenho múltiplos deles. Então, qual que é a proposta? Eu tenho uma API GraphQL, então eu tenho uma parada que lê todos os arquivos, e toda vez que eu vou gerar essa página aqui, eu pego cada um dos arquivos e vou lendo eles no disco. Só que o que acontece? Como alguns arquivos aparecem em outras páginas, o que acontece é que eu lia o mesmo arquivo 2, 3, 4, até 5 vezes o mesmo arquivo para algo comum, como por exemplo o HTTP e fundamentos. E qual que é o problema aqui? O problema disso tudo é que toda vez que eu tenho meu programa rodando, que ele está instanciado ali na memória, está consumindo recurso de RAM e tudo mais, e ele está sendo executado, toda vez que eu tô fazendo uma leitura no disco, eu estou saindo da RAM e eu estou indo para o disco. O que isso aqui gera? Isso aqui gera o processo de input-output, basicamente, né? Eu tô sempre pegando alguma coisa do navegador ali, eu não tô escrevendo nem nada, mas o processo de ler e carregar essa informação para dentro do meu programa é uma coisa muito custosa. A solução para isso aqui é algo, tipo, muito simples, é algo que eu já até trouxe aqui de vídeo no canal. Eu basicamente criei algo que seria tipo um local storage, beleza? Eu vou até minimizar aqui um pouquinho do lado aqui, ó. Tipo um local storage da vida, usando um map. E aí eu posso fazer get e set. Só que qual que é o ponto? Ao invés de eu fazer a leitura e o get e o set disso no disco do computador, eu faço isso na memória RAM, que é onde o meu processo tá executando, tá guardando os recursos ali, e é onde ele consegue ter acesso à informação mais rapidamente. E eu não tô fazendo nenhuma customização para isso aqui. Isso aqui é padrão. Se você começa a carregar mais coisas no programa que tá rodando, ele vai consumir mais RAM sua. Esse é um dos motivos pelo qual o Chrome, quando você liga ele aloca uma quantidade grande de RAM para conseguir ter essa informação mais rápido e ser mais responsivo quando você vai acessando. O problema é que às vezes ele não usa toda essa informação e dá uns ruim ali. Mas o ponto é o seguinte, o que eu fiz aqui, né? Basicamente eu criei essa estruturinha aqui com get set, onde eu tenho uma chave e o valor que eu vou guardar. No caso, o valor é o conteúdo, o objeto do arquivo, e não o JSON que eu tô pegando do sistema ali. E o que eu faço é, dentro da hora que eu faço a leitura dos bloquinhos, eu carrego esse meu storage que eu fiz pra usar, que no Node não tem local storage, tá? Lembrando que toda essa parte do código roda no Node. E eu faço o seguinte, ó. Primeiro, pra cada bloquinho, eu verifico se eu já tenho o cache dele salvo. Se eu tiver o cache dele salvo, eu não vou executar a leitura do arquivo, parcial o arquivo de YAML. Isso é um ponto importante também, né? Eu não só tinha que fazer a leitura de cada arquivo. Eu tinha que fazer a leitura, que era um arquivo YAML, que é basicamente esse estilo de arquivo aqui, e eu tinha que converter esse tipo de arquivo para um objeto. Então todo o processo de fazer essa conversão aqui
tem um custo a mais. Então, é ler o arquivo, é converter o arquivo, e eu fazia isso múltiplas vezes. Então, todo esse processo aqui é economizado na hora que eu checo se eu já tenho o arquivo salvo no cache, se não, enfim, faço do processo normal, né? No caso, eu pego do cache ou faço o processo normal. E aí, basicamente, é isso aqui, ó, com 3 linhas de código, onde eu pego a slug do arquivo, então eu pego basicamente o nome do arquivo pra saber, né, se eu já salvei ele no cache ou não. Consultou, ó, cache, eu tenho esse arquivo aí na memória RAM já? Ele diz que sim, então eu pego esse arquivo. Enquanto que no final do arquivo, eu pego pra cada bloco que eu gerei, né, então a primeira vez eu salvo todos eles em memória. Mas a partir da próxima vez, esse meu DB aqui vai sendo preenchido em memória. E aí, no caso, eu não tô sempre criando um novo, né? Eu tô sempre mantendo a mesma referência na memória. Então, toda vez que eu tô lendo uma nova página, na hora de buildar, eu sempre atualizo a mesma referência nesse arquivo aqui. O que eu tô fazendo aqui, basicamente, é um design pattern que o pessoal chama de singleton. Basicamente, toda vez que você exporta alguma coisa de um módulo JavaScript, se eu estiver acessando esse DB aqui, todo mundo que importar esse módulo tá acessando a mesma referência. Ele não tá criando uma nova referência para todo mundo. Eu posso até fazer um vídeo só sobre o padrão singleton, se vocês acharem interessante. Mas eu queria muito trazer isso aqui para vocês. E aí foi com isso que eu consegui fazer o build cair de 7 minutos para 1 minuto. Porque ao invés de fazer várias vezes a mesma consulta, eu consulto pelo menos uma vez cada uma das coisas e depois vou avançando. E aí a parte mais legal desse vídeo aqui fecha, que é para você entender um pouco de como é que funciona a latência quando a gente tem sistemas rodando, né? Então, por exemplo, cada componente do seu computador, a placa-mãe, o processador e tudo mais, a memória RAM, tem um tempo de demora para você conseguir acessar essa informação. Então, por exemplo, uma informação que está rodando no ciclo ali da sua CPU, em escala humana é 1 segundo, então é o tempo mínimo que a gente tem ali do computador, e a demora 0.3 nanosegundos. Conforme a gente vai evoluindo para as memórias de cache do processador e tudo mais, a gente vai aumentando esse tempo. E olha só que parada. Quando eu tô fazendo leitura, né? No caso aqui, cadê? Rotational Disk. Aqui, ó. Olha que parada doida. A diferença do mundo real pro computador, se a gente fosse comparar de ler da memória RAM e de ler do disco rígido da sua máquina. Então, basicamente, quando eu tô acessando a RAM, que aqui é a tal da DRAM, né? Que é Dynamic RAM, da CPU, é como se fosse um acesso de 6 minutos. Então demora 6 minutos pro processador, isso convertendo do número bizarro que tá aqui, que seria os nanosegundos, né? Pro mundo real. Então seria de 6 minutos do processador até de conseguir pegar essa informação e tudo mais. Que é no cenário onde o meu build tá demorando aqui os 1 minuto. Se eu pego no cenário antigo, onde eu tava sempre lendo do disco, passa de 6 minutos e vai de 2 a 6 dias. A proporção aqui não é bem exata, tá? É mais uma escala aqui. Mas só para você ter noção do quanto que, dependendo de qual nível de acesso do computador você está trabalhando, as coisas vão diferente. E é aqui que entra um ponto muito legal, que eu digo que é o seguinte. Isso aqui não é uma ultra otimização de performance. O que eu estou usando aqui é conhecimento básico de computação. E com esse conhecimento básico de computação, eu fiz um código que aí tem 6 linhas aqui, 10. E ele já me ajuda a ter uma estrutura melhor. É importante você ver essa base de computador, quais são as peças do computador, como que ele funciona. Porque isso impacta em custo da sua empresa, em performance do seu código e tudo mais. Você não precisa buscar sempre o auge da performance, mas é legal estudar isso aqui. E um outro assunto que eu deixo de dica para vocês estudarem é sobre Big O Notation, que é mais ou menos uma forma que a gente tem de medir qual que é a complexidade do código que a gente está executando. Então, se ele é um código que ele é linear, quanto mais itens eu tenho, mais vezes eu vou estar executando uma função, ou fazendo algum acesso a alguma informação, ou se é exponencial, para cada item novo eu vou estar fazendo o quadrado disso, enfim. São pontos que são legais de você estudar. Nesse vídeo aqui eu comecei uma abordagem muito simples, que foi mostrando o código mesmo, mas olha que por trás disso tem tanto a parte de computação, quanto essa parte de análise de como que você consegue ter isso aqui. Nesse vídeo aqui, mesmo que o conteúdo é isso mesmo, eu convido você a dar um star lá no Tech Guide, trazer pra mim como é que você tá, se você tá curtindo o projeto, se você tem alguma dica, alguma ideia bacana, e a gente se vê no próximo vídeo, na semana que vem. Então deixa aqui o meu grande abraço, valeu e fui! Ah, e não esquece de comentar quais são as otimizações de performance que você já fez, algum caso legal, traz aqui pra mim que eu tô curioso pra saber.